Considere o seguinte, seja... Começou a gravar de novo? Tu tava filmando aqui? Não. Ó. Sejam N natural, não N natural não nulo, e f de x igual a 1 sobre x elevado a n. Ó, é essa aqui que eu quero. Tá? Ó. Dados x e z no intervalo 0 mais infinito aberto, ó, aqui é aberto, ó, aqui é aberto, porque quem é o domínio dessa função? Reais asterisco, aqui é 1 sobre x elevado a n, no x elevado a n não, aí aqui é aberto. Dados x e z no intervalo 0 mais infinito, ó, x maior do que z, você já sabe que o x elevado a n é maior que o z elevado a n. Os dois são positivos. Aí o que é que acontece quando eu inverto a desigualdade? O que é? 1 sobre x elevado a n é menor do que 1 sobre y elevado a n. Z elevado a n. Porque como é que eu passo daqui para cá? Como é que eu passo daqui para cá? É só eu multiplicar os dois lados por quem? Por 1 sobre x elevado a n vezes z elevado a n. Ó. Então, dá desigualdade. Tá? E o que é que diz esta implicação? Diz o quê? Que f de x é menor do que f de z. Ou seja, isso diz o quê? Isto diz que a função é estritamente decrescente. Isto diz que f é que estritamente decrescente no intervalo aberto 0 mais infinito. Agora vamos pegar o seguinte, se n é par, então dados x e z no intervalo menos infinito 0, vamos olhar para o outro lado. O que que acontece se o x é maior do que z? Se o x é maior do que z, quando o n é par, a função x elevado a n, nesse intervalo, ela é estritamente decrescente. Está aqui, ó. Então você tem que x elevado a n é o quê? Menor do que z elevado a n. E os dois são x elevado a n é menor do que z elevado a n. E os dois são o quê? Positivos, porque o n é par. Os dois são números negativos, nésima potência dá positivo. Mas aí quando eu inverto, eu fico com o quê? 1 sobre x elevado a n maior do que 1 sobre z elevado a n. Ou seja, eu chego à conclusão que o f de x é maior do que f. Peraí. X maior do que z. É x elevado a n. Ele para. Aí quando eu falo quando tu aprende a desigualdade, não é a mesma coisa. O f de x é maior do que o f de z, exatamente. Não, porque alguém falou aí, eu já fiquei assim, que um dia eu errei. Aí isso diz o quê? Diz o quê? O que é que diz essa desigualdade para todo x nesse intervalo? Ela é estritamente crescente. Isto diz que f é o quê?
estritamente crescente, aonde? No intervalo menos infinito, zero. Agora vamos ver o caso em que o N é ímpar. Se o N é ímpar, então, dados x e z no intervalo menos infinito, 0, tem-se o quê? X maior do que z implica x elevado a n maior do que z elevado a n. Porque nesse intervalo aqui, com n ímpar, a função x elevado a n é estritamente, olha aqui, é estritamente crescente, já foi visto. Então, você tem x elevado a n maior que z elevado a n, e os dois são menores do que zero. Ou seja, o zero é maior do que x elevado a n, que é maior do que z elevado a n. Aí quando eu inverto, a desigualdade se inverte. Tá? A desigualdade se inverte. E aí, qual é a conclusão? Qual é a conclusão daqui? Ou seja, f de x é menor do que f de z. Aí isso diz o quê? Que f é estritamente decrescente nesse intervalo. Então, isto diz que f é estritamente decrescente no intervalo, qual é o intervalo? Nito zero. Isso se o n é ímpar. Se o n é ímpar, ela é estritamente decrescente, e se o n é par, ela é estritamente crescente. E em qualquer caso, em qualquer paridade, nesse intervalo, ela é estritamente decrescente. Isso aqui é para qualquer paridade, ó, tá? Do n. Então você tem o gráfico aí com a seguinte, duas configurações. Tá aqui. X, Y, X, Y. Vamos pegar o caso em que o n é ímpar. Nos dois lados, nesse lado aqui, quando o n é ímpar, nesse lado aqui ela é estritamente decrescente. Ela é estritamente decrescente. E quando o x, olha, quando o x tende a zero, a função é a função f de x igual a 1 sobre x elevado a n. Eu vou pegar n par. Então, quando o x, a função, não esqueça de que função eu estou falando. Estou falando a função f de x igual a 1 sobre x elevado a n. Então, quando o x tende a zero, por valores positivos, ela tende a mais infinito. Então, ela vem para cá. E quando o x tende a mais infinito, ela tende a zero por valores positivos. Tanto faz ser par como ser ímpar. Então aqui o gráfico é assim, estritamente decrescente, ela faz isso. Agora, quando o n é par aqui, qual é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito? É zero por valores positivos, porque ela é sempre positiva. O n é par. E quando o x tende a zero por valores positivos, ela tende a mais infinito. E ela é estritamente crescente, então está compatível. O gráfico é assim. Agora, quando o n é ímpar, qual é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito? É zero por valores negativos, porque x elevado a n, n ímpar, isso aqui é negativo. Então está tendendo a zero, dá zero por valores negativos. E quando o x tende a zero por valores negativos, 1 sobre x elevado a n tende a menos infinito. E ela é estritamente o quê? Decrescente. Está aqui, ó, compatível. Então está o gráfico de 1 sobre x elevado a n, tá? Tá bom? Inclusive, o gráfico de 1 sobre x é uma hipérbole. Com uma rotação da hipérbole
equilátera não, com rotação em termos de uma hipérbole horizontal de 45 graus ou π sobre 4 radianos. Só que essa história de ficar para cada função você determinar, tá? Em casos particulares, trabalhando de forma particular, para descobrir onde ela é crescente, ela é decrescente, isso é meio improdutivo. Em alguns casos não é execuível. Então eu preciso de um critério mais simples, que seja aplicado numa família de funções. E o critério é o teste da derivada primeira para crescimento, que é o que eu vou colocar aqui, e depois fazer mas antes vou fazer uma pequena observação, tá? Quando você tem um intervalo, o interior desse intervalo, viu? Quando você tem um intervalo, o interior desse intervalo denota o intervalo menos os seus extremos, diferença de conjuntos. O intervalo não tem extremos? Intervalo AB. Intervalo aqui, quem são os extremos desse intervalo? Zero. Menos infinito não é número, tá? Intervalo 2, 3, quem são os seus extremos? 2 e 3. Se você, desse intervalo, retira os extremos, você fica com o intervalo o quê? Aberto. E esse intervalo aberto é o interior do intervalo. Então, quando você tem sejam A e B reais com A menor do que B. Então, tem-se. Quem é o interior do intervalo fechado AB? É o intervalo aberto AB, que é o interior, que é o mesmo interior desse intervalo, que é também o interior desse intervalo, que é também o interior do próprio intervalo aberto. E quem é isso? É o intervalo aberto. Qualquer caso, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando um intervalo e estou subtraindo esse conjunto aqui, ó. Conjunto formado pelos seus extremos. Tá? Então, isso é o interior de um intervalo. Diga. Interior. É o que está no meio, o que está estritamente entre A e B. O que é que está estritamente entre A e B? Não entra A, nem entra B. Só entra o que está estritamente entre A e B. Em qualquer caso, o que está estritamente entre A e B é isso. E quem é o interior, por exemplo, do intervalo fechado A mais infinito? É o interior do intervalo aberto A mais infinito. Que também é o intervalo o quê? Aberto A mais infinito. É o intervalo menos os seus extremos. Quem é o interior do intervalo menos infinito B fechado? É o interior do intervalo menos infinito B aberto, que é o próprio intervalo menos infinito B aberto. É interior. Não entra os extremos. É só o que está no meio. O interior sempre é um intervalo aberto. E o interior do intervalo sempre está contido no intervalo. Ou seja, se eu denoto int é interior, tá? Não é inteiro não. Int de está contido em I, qualquer que seja o intervalo I. Ok? Então, estabelecido isso, eu tenho um critério. Agora vamos apagar tudo aí e vamos demonstrar o teorema de hoje. Lá. Apagar tudo. Diga. Você vai passar a lista de frequência? Vou.
Então, deixa eu demonstrar o teorema aqui que eu passo. Aqui, ó. Teorema. Aliás, proposição. Proposição. Aqui, ó. Silêncio. Silêncio que a prova do Rodine acabou. Vocês ainda estão falando da prova do Rodine? Vocês se lascaram, mas já acabou. É? Segunda-feira tem mais. É? Não. Escuta. Eu sempre erro o início dessa proposição. Seja o I contido em R um intervalo não vazio, tá? Não vazio e F uma função. Intervalo, tá? Se primeiro F é contínua em I. Segundo, F é diferenciável no interior de I. Quem é diferenciável em I é, por força maior, diferenciável no interior de I. Ou seja, nesse teorema que eu estou dizendo que não precisa ser diferenciável em I. Basta ser diferenciável onde? No interior de I. E a derivada de f em x é o número positivo. Qualquer que seja x no interior de I, então f é estritamente crescente em I. E é um teorema intuitivo, porque quem é a derivada, senão, por definição, o coeficiente angular da reta tangente? Diante disso, o que está dizendo isso aqui? Está dizendo que ao longo do interior de I, todas as retas tangentes têm coeficiente angular positivo. Ou seja, todas as retas tangentes estão assim, ó. Se estão assim, o que acontece com a função? Tem que estar subindo. Tá certo? Faz todo sentido. E a prova? Claro que isso não é prova, né? E a prova? A prova é usando o teorema do valor médio. O teorema do valor médio diz: você tem uma função que é contínua no intervalo fechado, diferenciável no intervalo aberto. Então existe um C no intervalo aberto, tal que a derivada de f em C vezes B menos A é igual a quê? F de B menos F de A. Teorema do valor médio, tá? Que eu demonstrei hoje. Então, prova disso aqui. Bem, para não repetir tudo, você escreve aquela velha frasezinha: admita as... é coisa de advogado, né? Admita as hipóteses. Nada de ir aqui. Então você vê o seguinte, ó, começa, ó. Quais são as hipóteses? F é contínua em I, F é diferenciável no interior de I e a derivada da F é positiva em todo x pertencente a I. Aí vocês vão ver a força do teorema do valor médio. Não serve só para isso, não. Se, bem, redação fica melhor assim. Daí de onde? Das hipóteses. Dados x e z pertencente a I. Se o x é dados, não é o não, é porque eu estou escrevendo errado. Aqui não é o não, é um O, tá vendo? Não, ó. É um O. Dados x e z, se o x é maior do que z, I é um intervalo. X e z estão dentro de I.
Tá? Então, se o x é maior do que z, então primeira conclusão é que a f é contínua no intervalo fechado zx. Por quê? Porque o intervalo fechado zx com certeza está contido em I. E em I a f é contínua. Não para por aí não. A f é o quê? É diferenciável em Zx aberto. Por quê? Porque o intervalo Zx aberto está contido aonde? No interior de I. Se o intervalo fechado Gx está contido em I, o interior do intervalo Zx, que é o intervalo Zx aberto, está contido no interior de I. E no interior de I a f é diferenciável. Então eu já usei duas hipóteses, essa e essa. Mas essas duas hipóteses são as hipóteses do teorema do valor médio ao intervalo Zx. Então qual é a conclusão? Você tem isso e você tem isso. Logo, pelo teorema do valor médio, existe um C no intervalo aberto Zx, tal que o valor f de x menos f de z é igual à derivada da f em C vezes quem? X menos z. E, portanto, o f de x vai ser maior do que o f de z. Sabe por quê? Por quê? Pois, primeiro, x menos z é positivo. Claro que x menos z é positivo. O x é maior do que o z. Aonde é que está o c? O C está no intervalo Zx aberto. Então o C está no interior de I. E no interior de I, uma das hipóteses é que a derivada é positiva em todos os pontos do interior de I. Ou seja, em particular, a derivada é positiva em C. Então, se esse número é positivo e esse é positivo, esse produto é positivo. Ou seja, f de x menos f de z é positivo. Isto é, o f de x é maior do que o f de z. E acabou. Por quê? Porque o que isso mostra? Isto mostra o seguinte, olha o que eu mostrei. Eu mostrei o seguinte, dado x e zi, se x é maior do que z, então, usando as três hipóteses, eu concluo que o f de x é maior do que f de z. Isto diz que f é o quê? Estritamente crescente aonde? Em I. Concorda? Terminada a demonstração, vamos fazer algumas observações. Se aqui a hipótese for a derivada é menor do que zero, se aqui a hipótese for que a derivada é menor do que zero, o que é que eu concluo? Estritamente decrescente. Porque eu vou partir disso e quando eu chegar aqui a conclusão é que f de x menos f de z é negativo. Porque o x menos z é positivo e f' de c é negativo. Se a minha hipótese for que a derivada é maior que ou igual a zero, eu chego à conclusão de que ela é crescente. Porque o que eu vou ter aqui é que o f de x menos f de z com certeza é maior que ou igual a zero. Porque esse é positivo, mas esse eu só sei que é maior que ou igual a zero. Então o produto é maior que ou igual a zero. Se for menor que ou igual a zero, qual é a conclusão que eu chego? É que ela é decrescente. E se for zero?
se a derivada for zero, qual é a conclusão? Ela é constante. Ela é constante. Porque se for zero, tem vários motivos para explicar. É maior que ou igual a zero e é menor que ou igual a zero. Então é crescente e decrescente é constante. Ou então a prova sai daqui, ó. Isso aqui é zero, ou seja, o f de x é igual a f de z, qualquer que seja o x e z e então a função é constante. Então, uma função que é contínua no intervalo, diferenciável no interior do intervalo e a derivada é zero no interior do intervalo, no intervalo ela é constante. Isso nós vamos usar lá na integral definida, tá? Toda função contínua no intervalo, diferenciável no interior do intervalo, e se no interior do intervalo a derivada é zero, no intervalo ela é constante, tá? Mas vamos aqui, então vocês entenderam, derivada positiva no interior do intervalo, onde ela é contínua, no intervalo ela é estritamente crescente, que isso é o caso interessante, é ser estritamente crescente e ser estritamente decrescente. Para isso, quanto? Pronto.